Ou então, dando sequência aos nossos vídeos, estudando cura espiritual, né, especialmente nessa sessão de passes. Tem algumas perguntas e respostas que a gente gostaria de fazer, ver a resposta com a ajuda da espiritualidade. A primeira delas, uma pergunta comum, que eu vi várias vezes, inclusive apareceu na última radiação, que é: eu estou com sintoma físico, dor de cabeça, hoje eu tive pressão alta, devo participar do trabalho de paz? Ou eu devo não participar e ficar só como paciente? Esse é um ponto muito delicado de ser abordado, Robson, porque nós sabemos que nosso dia a dia ele é muito tumultuado. Então, tem vezes que nós entramos numa tensão muscular tão grande que a dor corpórea é inevitável. Às vezes a gente entra nos estresses diários que a tensão muscular nos levará a algum distúrbio, algum desequilíbrio. Sem falar dos perigos todos que existem de nós, de darmos vazão para alguma energia que vai nos conduzir ao pessimismo, ao negativismo. Então, o dia a dia é praticamente desbravar uma selva de emoções. Agora, sempre, principalmente no início, se torna isso muito mais frequente, os dias de trabalho ao qual nós estamos, imbuídos no trabalho de energização ou de radiação, ou seja, algo que a gente faça em benefício de nosso irmão, nesses dias é muito normal os mais inúmeros atrapalhos que possam surgir e imaginar. Desde um telefonema na hora que nós teríamos que sair para nos fazer atrasar, desde uma chuva inesperada, desde uma rua que nós pegamos achando que ia aliviar e aumentou a pressão, ou seja, sempre existirá meios que nos fará perder o controle das emoções, né. E nós seremos testados e muito, muito testados nisso. Agora, porém, essa é uma situação, a pergunta que as pessoas fazem, ela é muito relevante. E eu já tive um período da vida em que eu fui muito mais tolerante, dizendo: "Ah, não, tudo bem, não quer trabalhar, não trabalha, não está se sentindo bem, tudo bem". E teve um momento do meu trabalho junto à casa espírita que eu entendia que a pior coisa que existia era ter médiuns preguiçosos, porque não tem como a gente comparar a dor de ninguém, o sofrimento de ninguém, mas eu também sabia as coisas que eu enfrentava para estar ali. E não era apenas para dar um passe, independente do estado que eu estivesse, eu ia ter que me ajoelhar e ia ter que dar passividade a um espírito, seja para palestra, seja para atendimento, ou seja para cirurgias espirituais. E nestes dias eram os ataques mais perversos que alguém possa imaginar, de tu estar fazendo uma oração, tentando se conectar com a espiritualidade e eles estarem gritando no teu ouvido que tu é uma farsa, que tu não vai conseguir acoplar, que não vai existir nada, e tu não conseguir sentir ou perceber o mentor até que ele se acople por completo. Ou seja, é muito, quando eu brinco com as pessoas, digo: "Ah, a incorporar é fácil". Não, as pessoas não, ninguém sabe a dureza que é até a conexão existir. Agora, se toda vez que isso ocorresse, eu chegasse lá e falasse: hoje eu não estou bem", como ficava o trabalho? Veja, eu não, com esse ponto eu não coloco, em discussão, qual o tamanho da dor, mas eu coloco em discussão qual o trabalho que nós nos propusemos a fazer. Porque naquele trabalho que nós nos propomos a fazer, hã, seres contarão conosco, seres que conhecem a nossa deficiência, seres que nos acompanham no dia a dia, sabendo das dificuldades que nós enfrentamos.
inclusive durante essa jornada até chegar na casa espírita. O quanto eles estão conosco aliviando, 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 ou até mesmo permitindo que as coisas cheguem, apenas para que nós possamos reforçar ainda mais o aceite que nós demos no trabalho. Ah, Até hoje, nesses anos todos de trabalho, raras foram as vezes em que as pessoas não se sentiram melhor depois do trabalho. Claro que o estudo é inevitável, nós precisamos estudar, e precisamos estudar tudo. Hã, Quanto mais aberto o médium, o possível trabalhador, sei lá qual é a maneira mais correta de dizer, quanto mais aberto ele estiver em relação a todas as formas de energia, mais rápido ele estará acessível a ser reajustado. E eu digo num todo, por exemplo, quando a gente conhece a espiritualidade, então a gente passa muitos anos apenas devorando livros espirituais, espíritas. Isso é bom? Claro que é, é bom. Mas e a literatura, a outra literatura que não tem nada a ver com religião, que engrandece o espírito, a alma daquele que é o servidor, Então, exato. né? Ótima resposta. Mas eu acho que para algumas pessoas que fazem essa pergunta, uma subpergunta é um pouco assim: será que eu não estando doente, eu não vou passar energias doentes para a pessoa que está recebendo o magnetismo, né, o fluido? Sim, sim. Hã, Se nós estivermos doentes da alma, talvez. E o doente da alma que eu me refiro é o seguinte: "Meu Deus do céu, eu não acredito que essa pessoa veio aqui. Eu não suporto ela e agora eu vou ter que dar um passe nela". Ou seja, isso ocorre com muita frequência. Sim, com muita frequência. Dá nas nossas mãos aquela pessoa que se passasse na nossa frente, a gente atravessava a rua. Está nas nossas mãos. Então, nesse ponto, nós seremos testados 2 vezes. O primeiro, no que eu realmente sinto por aquela pessoa, e no segundo, que é o principal compromisso: "Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha, que eu seja apenas um instrumento da tua paz". Não, ótimo. Uma outra pergunta um pouco nesse sentido também, né, sobre casas espíritas que exigem dos passistas uma série de preparações, como não pode fumar no dia, não pode comer carne no dia, não pode discutir no dia, né. E aí, às vezes, muitas casas acabam afastando um número maior Uhum, de trabalhadores por causa dessas exigências, né. Qual que é a sua uhum. experiência com essa situação? É uma pergunta maravilhosa essa. Por quê? Como nós falamos no passe, todo o trabalho dentro de uma casa espírita, ele é movimentado pelo magnetismo. E e o cheiro e o odor que nós exalamos espiritualmente é muito intenso. Para ter uma ideia, o Lázaro, em alguns momentos, agora, graças a Deus, não mais, assim, porque eu, além disso, eu me cuido bastante, mas ele dizia que eu era um sepulcro em decomposição, falando do cheiro de carne, por exemplo, que ou seja, da quantidade de seres mortos que estavam no meu estômago fazendo digestão, nesse sentido, assim. E ele pegava muito pesado comigo em dias de cirurgia. Então, para tu ter uma ideia, eu não deixo de comer carne, eu continuo, se tem no almoço, tem carne, e eu não como carne todos os dias, mas se naquele dia tem, a não ser que ele chegue para mim e diga: "Ó, hoje nós teremos um trabalho muito delicado e eu preciso que essa energia não contém em ti", tá. E isso ocorre, e aí nesse ponto eu respeito por completo. Mas cigarro, ele exerce uma energia. A bebida exerce uma energia. Os pensamentos, sentimentos, eu acho que é mais devastador ainda do que o que a gente come. Porque eu gosto muito de uma frase de Jesus: "O problema não é o que entra pela boca, é o que sai por ela", né. Mas por exemplo, um trabalho de desobsessão,
Se o médico, perdoe, se o médium conseguir estar de estômago vazio, a fluidez energética será melhor. Muito bem. Obrigado pela resposta. Uma terceira pergunta que também é bastante comum das pessoas, que estão começando, né, buscar ajuda, sempre fazem. Porque mesmo quando os mentores são sábios e o médium é uma pessoa evoluída, né, como um Divaldo ou um Chico, e eles estão aplicando um passe, porque mesmo assim as pessoas nem sempre obtêm a cura esperada? Ah, que pergunta excelente. Ah, que pergunta excelente. Agora só, reforçando um pouco da pergunta anterior. Nós somos todos deficientes e nós carregamos vícios. A maior tarefa de regeneração nossa é curar os nossos vícios, e é por isso que nós estamos nas casas, nos trabalhos espirituais. Então acho que a gente tem que se culpar menos e permitir que o trabalho aconteça mais, tá. Só como complemento. E agora, se as casas optam por serem assim rígidas, quem somos nós para dizer que isto é errado ou certo, né? Quem somos nós? Mas bem, isso acho que complementa. Agora, em relação à cura, a cura não depende do instrumento. A cura, ela depende de inúmeras questões. E o outro ponto, que esse é um dos pontos, e o outro ponto é para que cura nós estamos olhando, né, porque são coisas diferentes. Por exemplo, um espírito como Divaldo, acoplando Dr. Bezerra de Menezes. Não se tem a menor sombra de dúvidas a energia que aquele movimento gera, de cura, né. A própria Joana de Ângeles, ou os dos demais, todos eles, mas pegando, assim, só porque se sabe que Dr. Bezerra era médico com um espírito bem desenvolvido do médium também, ou seja, teria tudo para ser um grande. E quantas cirurgias eles fazem juntos, que ninguém sabe. Agora, veja, Robson, que Jesus, mesmo tendo andado por muitos lugares, ele não conseguiu curar todo mundo. Imagine que um espírito que mais teve respostas de Jesus e contato com Jesus, ah, não fez nada, não aconteceu nada. E nós estamos falando de Pôncio Pilatos, que Jesus conversou abertamente com ele, né, mas naquele momento, ah, as verdades que Pôncio Pilatos conseguia absorver eram ainda muito pequenas para que pudesse encontrar uma cura. Mas aquela cura ali ficou, que algumas vidas depois, há muito tempo depois, começou a despertar nele outros sentimentos. Um deles, vergonha, né, do que fez. Só uma Agora, parte, os 2 ladrões, né, um foi curado na hora e o outro não, né. e o outro não. Exatamente, também tem esse. Por quê? Porque um se arrependeu, um entendeu do que se tratava, o outro não. Quando nós procuramos a missa, o culto, a palestra espírita, o passe, o reiki, a a barra de axis, ou seja, a apometria, são tantas terapias que existem. Quando nós buscamos porque nós estamos incomodado com alguma coisa. Mas estar incomodado não quer dizer estar apto a ser curado. Porque imagine, usando Chico como exemplo de novo, quando ele não quis ser curado no olho, né, pelo Dr. Fritz. Com essa dor eu já sei viver. Se me tira essa e me vem uma maior, será que eu suportarei? É claro, aí falava-se de um espírito esclarecido, dizendo que ele aceitava as provações que estava vivendo. Agora, imagine nós que ainda vibramos intensamente na ignorância, Robson, e aí nós chegamos em um lugar e somos curados. E aí a gente é curado, a gente vira as costas e minutos ou horas depois nem lembramos mais o que nós pedimos.
de cura. E surge uma oportunidade na nossa frente e a gente faz de forma ainda mais desastrosa. O nosso comprometimento com as forças espirituais ali movidas, elas serão agravadas. Então, os bons espíritos chamam isso de merecimento. Nós somos curados segundo os nossos merecimentos. Veja que tem uma obra, onde narra as curas espirituais de Dr. Bezerra de Menezes em igrejas, em centros espíritas, em terreiros de umbanda. Ele vai, se não me engano, cada capítulo ele está num ambiente diferente, realizando curas. Mas me chama muito a atenção de um momento que ele entra na igreja católica e os espíritos já estavam esperando na porta todo mundo que entrava. E durante a consagração da hóstia, de todas aquelas pessoas que estavam na missa, que eram bastantes, 2 ou 3 foram curadas apenas. Porque estas não foram olhando com que roupa o vizinho ia, com que roupa o fulano ia, o banco que ficou vazio do fulano que não veio, olha só aquela pessoa ali, não tem nem vergonha estar aqui. Ou seja, vejo o nível desastroso dos pensamentos de quem está ali. Uma pessoa dessa receberá a cura, mas receberá a cura naquilo que não vai ver, porque a cura será limpar as más energias que produziu, enquanto que aqueles de puros de coração, aqueles que ali se entregam, sabendo de suas deficiências, sabendo de suas dores, e sem julgar, porque com o peso que julgares será julgado, esse chega lá e recebe a cura do problema físico, porque já não existia mais nada a não ser o merecimento de dizer: "Vá em paz, vá e não erre mais", né, ou seja, Jesus. Não, isso mesmo. Fazendo um link com a anterior, né, dos médios imperfeitos e doentes, quer dizer que cura nós estamos procurando, né? Só É. parar de sentir dor de cabeça ou melhorar o nosso espírito, Uhum. né? Eu aquela Mas vez que eu peguei um voo com o Divaldo, eu sempre conto isso. Primeiro que eu fiquei feliz da vida, porque eu sabia que naquele dia eu não ia morrer, porque o Divaldo não ia cair de avião. Então eu sabia que aterrissar em Salvador ia ser seguro. Essa foi a primeira dádiva que a espiritualidade me deu. "Ah, não, esse pouso é seguro". O segundo ponto é que poucas pessoas talvez ali reconheceram Divaldo Pereira Franco. E se reconheceram, agiram como se nada. Eu fiz questão dele saber que eu sabia que ele era Divaldo, né, e eu queria dizer a ele, de todo o meu coração, o quanto ele deve ser abençoado. Tinha uma necessidade muito grande de eu abençoar aquele ser. Que Deus te abençoe. Eu precisava dizer isso para ele. E eu achei um jeito, né, fui lá, esbarrei sem querer, e para tocar nele e dizer: "Que Deus te abençoe". A maneira com que ele segurou a minha mão e o sorriso que ele deu, ah, Robson, eu fui curado, eu fui curado. Nem sei do que, mas eu fui, porque foi diferente depois dali. é verdade. Uma outra pergunta é: qual a diferença entre passe e reiki? Um passista sempre é um reikiano ou um reikiano sempre é um passista? Qual a sua opinião? São coisas diferentes, são ferramentas diferentes com propósitos semelhantes. O primeiro, que uma sessão de reiki, ele vai durar em torno de 45 minutos a 1 hora, ou seja, é um bom tempo trabalhando cada uma das partes do corpo, todos os pontos de energia, todos os pontos focados, usando símbolos, que é passado em cada iniciação. Então a gente tem o Reiki 1, então a gente recebe alguns símbolos, temos o Reiki 2, recebemos outros, o Reiki 3, outros e assim, e depois o nível mestre que eles chamam, que é para ensinar e poder criar os seus seguidores de terapeutas. Então em cada símbolo desses, cada iniciação dessas, eles mexem em alguns símbolos e nos ensinam a usar alguns símbolos, aos quais dentro de uma sequência
de posições, posições normais ou pontes, que é ligações de um chakra a outro, a gente vai trabalhando e percebendo através da radiestesia ou até mesmo através do próprio contato. Eu sempre optei pelo contato, porque eu precisava e eu tenho a necessidade de sentir as coisas, porque senão eu não me desenvolvo. O pêndulo lê mais rápido que eu, mas então eu tenho que estudar o que é mais difícil, não o que é mais rápido. Eu sempre pensei assim. É. E isso devido a Jeremy Clark, um professor de trompete que escreveu lá no segundo exercício do seu método: "Não perca tempo estudando aquilo que é fácil. Desenvolva aquilo que é difícil na mesma precisão daquilo que é fácil". Assim está lá o conteúdo. E eu gravei esse aprendizado e passei, a partir dali, estudar sempre aquilo que eu mais encontrava dificuldades. Por que ter um pêndulo se, em termos espirituais, eu posso ter acesso à mesma informação? Vai dar mais trabalho? Vai. Então, esse que é o caminho. Poderia confirmar com o pêndulo algumas coisas, sim, mas não a base do meu trabalho. Ah, já o passe ele é muito restrito a no terreiro de umbanda, por exemplo, naquele momento em que a pessoa vai lá, tem uma conversa com a entidade que está ali presente, e depois recebe um banho de ervas, ou seja, tira-se com ervas uma limpeza, no corpo, mais nos corpos espirituais, o passe, ou seja, isso é feito através da essência das ervas. Nas casas espíritas, isto é feito através das mãos dos médiuns, seja por corrente, quando a gente faz um círculo e se dá as mãos, e isso é muito comum usado na espiritualidade. Sempre quando se começa um trabalho e se termina um trabalho, se faz um círculo de mãos dadas e todos fazem uma oração juntos e depois vão à tarefa. Concluída a tarefa, trazem todos os recolhidos o que foram atendidos e eles juntos com os mentores fazem aquela corrente, né, o passe de corrente, como eu chamo. E ainda tem o passe dispersivo ou aquele que nós impusemos as mãos, mas o tempo de duração geralmente é 5 a 10 minutos. Qual deles tem melhor ação da espiritualidade? É a mesma coisa. Ambos têm a mesma coisa. Agora, numa casa espírita, hã, foi só 5 minutos. Não, não foi só 5 minutos. Teve 45 minutos de palestra, 10 minutos de espera até começar os passes, e aí a pessoa vai para o passe. Ou seja, todo este processo, desde o instante que ela adentrou a casa espírita, ela está em tratamento espiritual. O passe é apenas, talvez, no processo cirúrgico, fechar os pontos com o cirurgião plástico. Mas todo o trabalho já foi realizado durante a palestra. Por isso que a doutrinária tem um papel fundamental, que é evangelizar aquele que vai ali e os espíritos que estão em volta. Então fica muito mais fácil, após tudo isso, chegar no passe e os magnetizadores usarem as energias ainda densas do médium com tanta eficiência e com tanto benefício. Certo. E uma última pergunta, a hipnose é uma outra ferramenta que usa muito do magnetismo, da energia magnética, né. Uhum, Quando o hipnólogo ele tem fins menos elevados ou às vezes até só recreativos, né, ele está se uhum. comprometendo espiritualmente? Essa é uma pergunta que eu também tenho, Robson. Essa dúvida, ela paira em mim. Eu fiz um curso de hipnose e mas é daqueles cursos que eu procrastinei, assim, tá ali. Eu assisti uma aula e não, não é o momento de fazer ainda, então ele está lá guardado. Mas a ideia para mim da hipnose, ela não estava de ser relacionada à à terapia, a ser um terapeuta hipnólogo, tá.
Até porque, felizmente ou infelizmente, ainda não sabemos qual é a palavra mais correta, eu me tornei uma pessoa, pública. Então, sobre pessoas públicas, os cuidados precisam ser redobrados. Então, a hipnologoterapia, hã, não competiria a mim pôr ali Jordelei hipnólogo, não, porque isso poderia confundir e comprometer muitos trabalhos. Agora, diz a espiritualidade que tudo aquilo que nós estudamos, que investimos, não há problema em ser cobrado, né. Por que que eu falo isso? Porque existe muito aquela ideia: "Ah, mas o curso de reiki, reikiano cobrando". Não, é uma ferramenta que o cara estudou, o cara fez cursos, a pessoa fez cursos, e não são cursos baratos não, e para fazer não tem nem curso barato, por exemplo, a terapia cósmica que eu me iniciei recentemente, não é um curso barato. Tanto é que saiu o nível 2 agora e eu fui categórico e dizer: "Olha, não posso nesse momento investir esse valor", né. E mas, então, me dá a possibilidade de trabalhar e ter uma renda em função a isso. Agora, eu ser um médium que só dou passes, eu ir na casa de alguém, fazer uma oração e fazer um passe dispersivo ou um passe de imposição de mãos, aí nesse momento, talvez eu não devesse pensar em valores, porque nós estamos fazendo outra coisa neste momento, que é apenas levando alívio a pessoas, a irmãos. E então nós temos que aprender a separar isso. Veja que na própria igreja, no culto da missa, quando o padre faz a oração com a mão estendida ou as 2 mãos estendidas para as pessoas que estão, isso não é imposição de mãos? Ou seja, não é um momento de um passe incrível? Ou no próprio momento da hóstia, que nós chegamos ali, pegamos a hóstia e tem aquele contato direto com a energia que foi abençoada pela ritual, pela ritualística do aquilo é um passe, é exatamente a mesma ação de um passe. Aí sim, neste caso, seria talvez eu acredito que eu pensaria: "Dai de graça o que de graça recebestes". Agora, nos outros momentos, nós estamos falando de investimento, de pessoas que se dedicaram a passar horas entendendo, horas estudando inúmeras situações. Então, precisamos, derrubar tabus antigos, porque esses tabus antigos não nos permitirão entrarmos conscientes e cientes nessa nova era. Certo, muito bem. Essa foi a primeira rodada de perguntas, né, então a gente pode encerrar esse vídeo e a próxima nós vamos falar de radiação.